Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo na obra investigativa de Jenny Meyer, O Lado Sombrio. É uma verdadeira viagem aos bastidores do poder nos Estados Unidos logo depois dos ataques de 11 de setembro. A gente vai tentar entender como uma nação, em nome da segurança, acabou reescrevendo as próprias regras do jogo sobre guerra, lei e, claro, moralidade. Então vamos lá. Olha só essa frase. Apenas 5 dias depois do 11 de setembro, o então vice-presidente Dick Cheney solta uma dessa. E segundo a investigação da Jenny Meyer, isso aqui não foi só uma fala de efeito, sabe? Foi muito mais. Foi, na verdade, o anúncio de uma filosofia completamente nova que ia guiar em segredo a segurança nacional americana. Foi a semente de tudo que a gente vai ver a seguir. Então, para a gente conseguir entender as decisões que foram tomadas, o livro nos joga primeiro lá dentro da Casa Branca. E o clima, gente? O clima não era só de preocupação, não. A autora descreve um medo profundo, um medo quase que paralisante, que acabou moldando cada passo, cada decisão da resposta do governo. E a intensidade desse sentimento é algo impressionante. A Jane Meyer relata no livro que as autoridades estavam, assim, genuinamente convencidos de que um segundo ataque, e talvez um ataque nuclear ou biológico, não era uma questão de se ia acontecer, mas de quando. Na cabeça deles, a própria sobrevivência dos Estados Unidos estava em jogo. E claro, esse medo todo não surgiu do nada, né? Ele foi alimentado por eventos bem concretos. O livro detalha, por exemplo, os ataques reais com entradas que aconteceram logo em seguida. Teve também um alarme falso de ataque químico que fez o próprio vice-presidente achar que tinha sido contaminado. Pensa no pânico. E ainda por cima eles rodaram simulações de guerra como uma chamada Dark Winter, que mostrava o quão vulnerável o país estava a um ataque biológico. Agora joga em cima de tudo isso um relatório diário com todo tipo de ameaça, sem filtro. O resultado foi um estado de alerta que, para alguns, já beirava a paranoia. Certo. Então, com esse cenário de medo instalado, a gente começa a ver como isso levou ao que o livro chama de uma mudança tectônica, uma mudança radical. A administração Bush chegou à conclusão de que o sistema legal que existia até ali, focado em tratar terrorismo como crime, ele simplesmente não servia mais para essa nova ameaça. Era preciso criar algo totalmente novo, um novo paradigma. E essa mudança foi, assim, fundamental. Vamos entender a diferença. Antes do 11 de setembro, o terrorismo era visto como um crime. Você prendia, julgava. Depois, passou a ser tratado como um ato de guerra. E o que isso significa na prática? Significa que a prevenção, a qualquer custo, passou a ser mais importante que o processo legal. Conseguir informações de inteligência se tornou a prioridade máxima, mais importante do que os direitos de qualquer suspeito. O clima, segundo uma das fontes do livro, era literalmente esse: que se dane o Estado de Direito. E o mais impressionante é que essa virada de chave não foi debatida no Congresso, não foi discutida com o público, não. A Jenny Meyer relata que tudo foi arquitetado por um grupo bem pequeno de advogados, liderados pelo Dick Cheney e seu principal conselheiro, o David Edington. Foi ali, em segredo, que eles escreveram os documentos, os memorandos legais, que iriam basicamente redesenhar os limites do poder do presidente. Essa citação, que vem de uma figura importante do governo na época, o chefe de gabinete do Colin Powell, ela resume bem a mentalidade por trás de tudo isso. A segurança americana era o objetivo número 1, acima de tudo. E para alcançar esse objetivo, ele estaria disposto a corromper o país inteiro para salvá-lo. A lógica era essa: se a ameaça é existencial, as regras normais, as leis de sempre, elas não valem mais. Os fins justificam os meios. Ok, então agora a gente entra no que o livro realmente chama de O Lado Sombrio. O que significou, na prática, ter todo esse novo poder legal nas mãos? Bem, com base naqueles memorandos secretos, um novo kit de ferramentas foi autorizado. E segundo a autora, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, o governo deu sinal verde para coisas como capturar suspeitos secretamente em qualquer lugar do mundo, prender essas pessoas por tempo indefinido sem acusação formal, sob um novo rótulo de combatente inimigo que basicamente tirava deles qualquer proteção da lei. E mais, foi autorizada a criação de prisões secretas da CIA, os famosos Black Sites, e o uso das chamadas técnicas de interrogatório aprimoradas. Certo, mas de onde vieram essas técnicas aprimoradas? A origem, segundo o livro, é surpreendente e, para dizer o mínimo, irônica. Elas vieram de um programa militar defensivo chamado SERE. A sigla significa sobrevivência, evasão, resistência e fuga. O objetivo desse programa era exatamente o oposto: treinar soldados americanos para resistir à tortura caso fossem capturados pelo inimigo.
E o que aconteceu, segundo a Jane Mayer, foi uma bizarra engenharia reversa. Pensa comigo, todo o conhecimento que os militares tinham sobre como a tortura funciona, que era usado para ensinar os soldados a resistir, foi pego e transformado num manual de como aplicar essas mesmas técnicas. Técnicas como afogamento simulado e privação de sono, que eram ensinadas para a defesa, viraram o modelo do programa de interrogatório ofensivo da CIA. E o problema, claro, é que o que começou como um programa ultra-secreto, supostamente para um número minúsculo de terroristas de alto valor, não ficou contido. A autora descreve que essas táticas se espalharam e a palavra que ela usa é como um germe, saindo das prisões secretas da CIA e contaminando os interrogatórios militares em lugares que se tornariam infames, como Guantánamo e, principalmente, Abu Ghraib, no Iraque. Mas claro, essas políticas não foram implementadas e todo mundo aceitou. Longe disso. O livro documenta uma batalha interna feroz, que aconteceu também nos bastidores, entre quem achava que tudo isso era necessário e quem via isso como uma traição completa aos valores americanos. Foi, de verdade, uma batalha pela alma do país. De um lado da briga estavam os arquitetos dessa nova política. A ideia deles era buscar o que chamavam de flexibilidade máxima. Nas palavras do David Eddington, o conselheiro do Cheney, a estratégia era basicamente: vamos forçar, forçar e forçar até que uma força maior nos faça parar. Ou seja, esticar a corda do poder presidencial ao máximo, até alguém, seja a justiça ou o Congresso, dar um basta. E do outro lado, em contraste direto, você tinha vozes de dentro do próprio governo, como a de Alberto Mora, que era ninguém menos que o principal advogado da Marinha. E o argumento dele era poderoso. Ele dizia que autorizar a crueldade não era só uma questão legal, era uma questão moral que corrompia a essência do governo americano. Onde a crueldade vira política de Estado, a lei simplesmente deixa de existir. Pois é, aquela força maior que o Eddington mencionou, ela começou a aparecer. O livro vai detalhando como a resistência interna de pessoas como Alberto Mora começou a fazer barulho. Depois veio o escândalo das fotos de Abu Ghraib, que chocou o mundo inteiro e mostrou a cara feia desse poder sem limites. E, finalmente, a Suprema Corte começou a reagir, com decisões que, aos poucos, foram restaurando os freios e contrapesos ao poder do presidente. Então toda essa reação, tanto de dentro quanto de fora, começou a expor as consequências reais dessas políticas. Mas o livro argumenta que o custo foi muito além das batalhas nos tribunais. A citação do historiador Arthur Schlesinger Jr. é devastadora. Ele diz que nenhuma outra decisão na história americana tinha causado tanto dano à reputação do país no mundo. Jamais. E tudo isso nos traz a pergunta central, a grande questão que o lado sombrio joga no nosso colo. A obra da Jane Mayer é, no fundo, um estudo de caso sobre aquele dilema eterno entre segurança e liberdade. E ela deixa a pergunta no ar pra gente. Como uma nação democrática se defende de um inimigo terrível sem se transformar naquilo que ela mesma está combatendo? Bom, pessoal, essa é a história contada em O Lado Sombrio de Jane Mayer. É uma obra densa, desafiadora, mas que documenta um capítulo absolutamente crítico da nossa história recente. Eu agradeço demais a companhia de todo mundo nesta análise e a gente se vê na próxima.